Olá, eu sou Estevão de Paula, diretor e realizador audiovisual, e hoje eu sou o convidado do Curta Vídeo. Eu nasci em Vitória, aqui perto, na verdade, aqui na maternidade de Santa Paula, que é literalmente aqui do lado, mas eu morei, sei lá, metade da minha vida em Maruípe. A minha família, ela tem, tipo assim, histórias muito legais, eu acho, com cinema de uma maneira geral, assim. Acho que grande parte das pessoas da minha família, se você perguntar, assim, elas têm uma história com algum filme que elas gostam muito, ou meu avô é de Guaçuí, e ele tem, tipo, várias histórias sobre o cinema de lá, sobre como que ele foi impactado quando, sei lá, chegou o Cinemascope lá em Guaçuí, por exemplo, tá ligado? Enfim, sempre vivi assistindo filmes, minha família gosta muito de filmes, meu pai ama cinema. Eu sempre assisti muito filme, mas não sei, eu acho que eu nunca. Eu demorei muito pra clicar, assim, essa coisa de querer fazer audiovisual. Eu sempre fui uma pessoa, uma criança muito criativa. Eu gostava muito de fazer história em quadrinho. Eu sempre gostei, eu gosto muito de história em quadrinho também. Acho que lá pela minha adolescência, assim, eu comecei a. Eu acho que na época começou a fervilhar muitas pessoas produzindo coisas no YouTube. E aí eu percebi que talvez eu poderia fazer alguma coisa também. Que não estava tão longe da minha realidade quanto parece quando você assiste, sei lá, cresce assistindo filmes e parece uma coisa de outro mundo, assim. Acho que foram dois filmes, assim, um quase que seguido do outro, foram mais ou menos na mesma época. O Django do Tarantino e o Lobo de Wall Street do Scorsese, porque eu acho que foi quando eu comecei a assistir filme de adulto. Porque até então eu via, tipo, filmes infanto-juvenis, filmes de criança, filmes mais divertidos, filmes que meu pai gostava muito, filmes dos anos 80, assim, De Volta para o Futuro, Indiana Jones e tal. Eu vi que existiam outras possibilidades no cinema que não só o que eu estava acostumado. E aí, nessa mesma época, é, o, um amigo da minha mãe, que era professor do curso de jornalismo, ele falou pra ela que tava abrindo curso de cinema aqui em Vitória. E aí eu falei, ah, pô, então é isso aí, é isso que eu vou fazer. Tipo, fui bem decidido, assim, desde muito antes de eu entrar na faculdade, tipo, sei lá, quando eu já tinha uns 15 anos, que eu queria fazer o curso de cinema, porque era uma coisa que me movia muito, assim. Eu gosto muito de contar histórias, eu gosto muito de fazer, sei lá, fazer arte, né? Brincar um pouco com linguagem, me divertir bastante no processo. Fiz o curso de cinema na UFES, entrei em 2016. Esperava que fosse terminar em 2020, mas a gente teve a pandemia no meio do caminho, terminei em 2022. Um longo caminho, assim, que quanto mais perto do fim, parecia que parecia que estava mais longe de terminar, mas terminei. Conheci muitas pessoas muito legais no caminho que seguem comigo ainda, a gente faz projetos juntos. Sempre tive professores muito legais, muito interessantes, aprendi muita coisa, mudei muito a forma como eu enxergo o cinema no meio do caminho também. Acho que passei a assistir coisas que eu nunca nem imaginei que eu fosse ver ou que eu fosse gostar. Desde muito tempo, assim, acho que nessa época que eu falei, quando eu era adolescente, eu já brincava um pouco com algumas coisas no audiovisual e tal. Eu já tentei fazer um canal no YouTube quando eu era adolescente, e eu fiz um podcast durante muitos anos, desde quando eu tinha, acho que 15 anos até a época que eu entrei na faculdade, assim, eu fazia um podcast com uns amigos meus. Quando eu fazia trabalhos na faculdade, na faculdade não, na escola, eu sempre fazia, tipo, vídeos engraçados, assim, e tal. Eu acho meio difícil de colocar um lugar, assim, ponto. Quando foi que eu comecei a fazer isso? Porque sempre foi tão natural pra mim, assim, de estar sempre fazendo essas coisas, que acho que eu não sei dizer quando. E aí na faculdade, o primeiro primeiro filme que eu fiz, eu acho. Foi um filme que chama Sacrifício. E foi um filme de terror que é um pouco diferente das coisas que eu costumo fazer, das coisas que eu gosto de fazer. Até acho que eu faria outros filmes de terror, mas foi uma primeira experiência, eu acho. Assim, de fato, fazer um filme dentro de regras que eu aprendi na faculdade, de coisas que eu poderia, ferramentas que eu não tinha, que antes eram só coisas intuitivas assim mesmo, né, de
consumir muito audiovisual, sei lá, tipo, eu não sei como fazer, não sei o nome das coisas, por que fazer, mas acho que talvez eu sei mais ou menos como fazer porque eu já vi muita coisa. E aí, naquele momento ali, em 2017, quando eu fiz esse curta lá na faculdade, eu já sabia o nome de muitas coisas, já tinha muitas ferramentas que eu sabia, mas não sabia. Então, Pandora Pereira, é esse mesmo seu nome? Pandora? É sim, senhora, mas eu já te falei isso. Você vai ficar parada aí? Tem gente morrendo lá fora e vocês não estão fazendo nada. Pelo amor de Deus, senhora, tem gente morrendo lá fora. E eu vou morrer também. Olha aqui, garota, você para com essa conversinha fiada, tá? A sua mãe já veio aqui com um negócio de psicólogo, psiquiatra, caralho, a quatro. Mas olha aqui, eu sei que foi você que matou aquela menina no bosque, tá? Além dela, quem mais você matou? Você não viu nada que eu disse. Ninguém me escuta. Ok, eu queria que ela morresse. Queria sim. Ela me perseguia no trabalho, na escola, o tempo todo, e eu já não aguentava mais. Eu queria que ela morresse, mas eu não poderia fazer isso. Mas ele poderia, sim. Mas em 2017, eu também fiz um piloto de sketches. A ideia é que a gente fosse um programa de várias sketches, assim, e que a gente continuasse a fazer depois, mas a gente deu tanto trabalho que a gente fez aquele ali e não fez mais nada. Mas é um piloto de sketch. Eu gosto muito de comédia e eu gosto muito de... Acho que o meu estilo de comédia é um estilo de comédia muito nonsense. Eu gosto muito de Monty Python e eu gosto muito... Eu gosto de um tipo de comédia que é muito esquisito. Ele é quanto mais fora da caixinha, quanto menos sentido faz, mais engraçado eu acho. E esse foi um piloto muito divertido de fazer, que eu acho que foi minha primeira experiência de fato dirigindo uma coisa que não tinha nada a ver com a faculdade, no caso ali. Apesar de a gente ter gravado, tipo, sei lá, 90% das coisas a gente gravou na UFES, porque na época a gente tava lá e tal. Caralho, mano, um boom na minha cara, velho, vai se fuder. Porra, que porra é essa? Eu fiz com vários amigos meus. Acho que, sei lá, grande parte do elenco são meus amigos. Eu dei a ideia de várias sketches, mas eu não escrevi nenhuma delas. O roteiro, ele é de vários amigos meus também. Eu quero picles no meu, pode botar. Ok. Mas ninguém gosta de picles, meu. Cara, eu gosto de picles. Eu também. Olha aqui, até o meu personagem gosta de picles. Pode olhar. Foda-se, meu! Foda-se, ninguém liga pro picles, ninguém liga pra ti, ninguém liga pra essa merda, esse diretor. Foda-se, não vai ter picles! Porra, eu quero picles! Porra! Caralho, eu quero picles! E eu basicamente dirigi, e foi uma experiência muito divertida. Depois eu usei, tipo, grande parte das coisas que eu aprendi ali, fazendo aquilo ali, em vários outros trabalhos depois. Logo depois, quer dizer, na verdade, mais ou menos na mesma época, eu tava no Bandejão, lá na Rádio Universitária. E aí eu fiz muitas coisas lá no Bandejão também. Eu fiz programa de entrevista, eu fiz um programa que era só sobre trilha sonora de filme, de série. Eu fiz um programa que eu falava sobre discos de música clássicos. Eu sempre levava alguém para conversar e a gente, enfim. E a última coisa que eu fiz lá, que eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto de ter feito, foi o Sinal Programa, a primeira versão, né, a versão em rádio dele, que era um programa de entrevista. E eu sempre levava alguém para entrevistar, mas as entrevistas não faziam muito sentido. O programa ele era todo roteirizado, ele tinha muitas coisas que eu gravava antes, porque ele era meio ao vivo e aí tinha essas inserções que eu já gravava antes e editava.
Eu gostava de fazer entrevistas na rua, assim, com gente que eu não conhecia. E aí eu colocava no meio, assim, também. E ele era muito... Sei lá, tipo, eu tava falando com um entrevistado e aí, sei lá, de repente eu saía da sala, assim, ia beber água e deixava o entrevistado lá, tipo, ao vivo, tipo, sem entender o que tava acontecendo. Ou... sei lá, eu chamava um bloco, assim, do nada, no meio de uma resposta de alguém, assim, porque... E ele era um programa muito engraçado, assim, eu gostava muito de fazer. Às vezes eu acho que quando a gente faz as coisas, a gente não dá muito devido valor na época que a gente tá fazendo. Mas olhando em retrospecto, assim, às vezes quando eu pego pra escutar alguma gravação que eu fiz, eu gosto bastante de ter feito. É uma coisa que eu penso assim e falo, nossa, que legal que eu fiz isso. É uma coisa que eu gostaria de ouvir, assim, de consumir. Em 2019 a gente fez Moisés. Foi um filme que a gente fez na UFES para disciplina de realização de documentário. Eu fiz o som e eu montei o filme. É sobre um garçom de um bar que a gente frequentava. Quem dirigiu foi o Tommaso Belloni, que é um grande amigo meu. E a gente gostava tanto do bar e tanto dele que a gente falou, pô, vamos fazer um filme sobre ele, né? Tipo, nosso amigo, assim. Ele tem uma história interessante. A criança, ela não envelhece. Ela tá dentro de você, ela é criança. Entendeu? Não envelhece. Entendeu? Então, às vezes eu me pego fazendo coisa de criança, cara. Então, cadê essa criança? Vai embora, não? Eu acho que foi o primeiro filme que eu fiz na UFES que eu gostei de ter feito. Sim, eu gostei do resultado do filme, assim. Foi um filme muito legal. No final a gente passou o filme no bar e o final do filme é a exibição do filme no bar. Nossa, foi muito legal, assim, tipo, a recepção de todo mundo que tava lá, todo mundo que frequentava o bar, todo mundo, a família do Moisés. Calma, essa é uma pergunta mesmo? Tá, essa pergunta eu gosto muito do Moisés. Moisés, você é o dono do meu coração. Você é o dono do meu coração, Moisés. Ó. Às vezes ele é meio miserável. O dono do Big Beer, Moisés, é o único que se importa realmente com os clientes, não quer só vender. Daí a galera fica criando toda uma mitologia ao redor do Moisés, caralho. Tipo, o cara é o nosso Frank Castle, tá ligado? Nosso Punisher, que chegou assim pra recomeçar a vida. Em 2021, eu fiz um videoclipe pra Aline Garruti, que é uma cantora aqui de Vitória. Fiz um videoclipe da música Cara. Foi um videoclipe bem legal de fazer. Acho que eu tenho experiência com montagem em cima de música, assim, só de brincadeira mesmo. Eu gosto muito de fazer isso. E foi legal de fazer esse videoclipe. Foi um trabalho que misturava duas coisas que eu gosto muito, que é música e audiovisual. Esquece, desaparece, ninguém merece esse cara. Esquece, até parece, cê não merece essa cara. Depois eu fiz um outro vídeo um outro visualizer assim com a letra da música e tal, que foi bem legal, mas foi uma outra experiência assim, outro tipo de trabalho também, porque envolvia muito mais uma parte artística, visual assim, menos vídeo do que eu costumo fazer, e foi uma experiência legal de fazer. Eu trabalhei fazendo making off de 2 filmes do Alexander Book, o Latasha e o Encruzilhadas do Caos, que são filmes muito legais também, são filmes muito divertidos. O Book é um cineasta que faz filmes que eu acho que tem muito a ver com o tipo de coisa que eu gosto de fazer também. E foi muito legal de trabalhar com ele, é um grande artista aqui, espero poder trabalhar mais vezes também. O Latasha, ele estava no Festival de Vitória ano passado, e o Encruzilhadas do Caos, ele teve uma exibição só, eu acho, que foi no Cine Metrópolis, mês passado. Bom, o nome Isso Não é um Programa, ele começou lá na rádio, né, como eu tinha falado, e o nome era Isso Não é um Programa porque eu queria ao máximo confundir todo mundo, né, então eu queria que ele se parecesse o menos possível com um programa de rádio. A ideia do Isso Não é um Programa
em vídeo, foi meu projeto de TCC. Inicialmente era para ser uma adaptação do programa de rádio, e eu percebi que ia dar um trabalho que eu acho que eu não estava um pouco disposto a fazer, não. Não, pelo menos não pro meu TCC. Porque era muito complicado, assim, tipo, o Isso Não é Programa, ele tinha muitas coisas que funcionavam porque era um programa de rádio ao vivo. E aí, para eu transformar isso num programa de vídeo gravado, ia ser meio esquisito. Dinamite Fatal, o filme, o documentário. Mas nós estamos numa fábrica de bombas. Ele sabe que qualquer coisa pode levar tudo pelos ares. A maior explosão de todos os tempos. Eu comecei com essa ideia de adaptar o programa. Eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. E aí eu fiquei matutando muito sobre isso. Eu separei muitas referências que eu queria, que eu gostava, mas eram só coisas que eu achava engraçadas, assim, coisas que eu gostaria de colocar. E aí, tipo, meio que a minha primeira ideia era fazer um programa de sketch que ele não parecesse tanto assim um programa de sketch, que ele fosse... que as sketches tivessem um tipo de transição que não parecesse exatamente... não tivesse como entender exatamente, tipo assim, que tá saindo de uma sketch indo pra outra. O programa do Monty Python tinha muito isso, assim, as transições eram muito... uma sketch terminava no começo da outra, assim, já. Enquanto eu tava pensando bastante sobre o que eu ia fazer e pescando referências, eu pensei em uma coisa que era muito importante, que era uma coisa que eu não tinha pensado quando eu fiz o Shop Show, que é que absolutamente ninguém para assistir vídeo engraçado, assim, tipo, esse tipo de conteúdo, assim, na TV ou no YouTube, tipo, no computador, né, e tal. Todo mundo hoje em dia vê coisas no celular, então acho que essa foi a primeira decisão que eu tomei que assim, mudou praticamente todo o processo, né? Que era de fazer o projeto para o celular. Então, se a gente vai assistir no celular, a primeira coisa a gente tem que fazer sketches muito mais rápidos do que costumo fazer. As piadas têm que ser muito mais dinâmicas. As piadas têm que ser rápidas, coisa de 1 minuto, no máximo 2 minutos, e 2 minutos já é muito longo. Enfim, eu sentei um dia e escrevi os sketches. A coisa mais difícil de produzir elas foi encaixar a agenda de todo mundo que fosse participar. Meus amigos eram meus atores. Eu tava com pouco tempo para fazer, então eu não tinha muito tempo para sentar e fazer um casting ou selecionar atores, conhecer outras pessoas. Pensei, não, vou botar meus amigos para atuar e eles vão passar por esse perrengue aí por mim, tenho certeza. Eu conheço eles me conhecem, vai ser fácil trabalhar com eles. E são coisas rápidas, eu não preciso que eles decorem muitos textos, vai ser tranquilo. Então agora eu vou chamar vocês pra gente assistir o Isso Não é um Programa. Nióbio! 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 Boa tarde, meu nome é Alessandra, eu estou representando hoje a página Divas de Direita, tá bom? Como você pode ver ali no cartaz do meu marido. Foca ali pra ver um pouquinho melhor. Nosso trabalho... muito trabalhoso. Bom, hoje a gente veio aqui para representar o que é muito importante, o direito básico de falar sobre a nossa terra, algo que veio da terra, certo? Porque a nossa pátria, ela precisa ser valorizada com tudo já mais natural. Nióbio. Hoje estamos aqui protestando pelo nióbio. Nióbio! 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 Vocês prestem atenção. Eu coloco o nióbio na ração do meu cachorro toda manhã e ele nunca morreu. Tirando uma vez que ele passou um pouco mal, mas... tudo bem, eu dei mais nióbio e ele ficou bem. Então funciona, nióbio só faz bem. Nós queremos nióbio! Nós queremos nióbio! Eu tô aqui porque eu sou a favor da legalização e da regulamentação do uso do comércio e do uso recreativo de nióbio, né?
é muito dinheiro que roda nessa indústria. Seria muito dinheiro entrando no bolso de todo mundo. E é importante, esse dinheiro está envolvido. Eu acho que... Eu não sou muito de usar, não. Mas conheço muita gente que usa. Mas eu acho que é isso. Se tá rodando dinheiro, a galera tem que poder usar, tem que poder vender, tem que poder comprar, né? Hi, I'm a niobium trader from Scandinavia and I'm here to support the niobium trade in Brazil. Uhul! Niobium! Niobium! Yeah! União é nossa! União é nossa! Miss Clean, she's so together and nice, yeah. Miss Clean, I got to see her twice. Miss Clean, I like the way she moves. Novo desodorante Suvaqueira, para todos os odores. Quer dizer contra? Quer dizer, sei lá. Eu gosto muito de algumas sketches em particular, tipo a do cara que tá preso na revista. Essa daí, no dia que a gente fez ela, eu sentei e montei ela, e enquanto eu tava montando, eu tava rindo dela já, e não era uma que eu tinha achado tanta graça quando eu escrevi, mas quando eu montei ela e eu assisti, eu fiquei vendo ela em loop, assim, porque não parava de rir. Eu mandei pro pessoal lá, tipo, que tava também, e todo mundo não parava de rir, porque da cara das pessoas, assim, o que elas estavam fazendo, e tipo, o negócio da menina girando, assim, na frente da revista, e sei lá, e pra mim, tipo, eu gosto muito de quando essas coisas funcionam desse jeito, assim, porque quando eu escrevi meio tipo assim, vou escrever qualquer coisa aqui, tipo, uma coisa aqui, tipo, tô vomitando uma coisa, e eu não sabia se ia funcionar tão bem assim, e aí na hora, tipo, que a gente coloca, tipo, que eu sento e falo que eu vou dirigir os atores, e falo, não, faz assim, tipo, faz uma cara assim, não sei, tipo, faz um negócio, e aí depois na hora de montar, e aí você vê que tá funcionando, é uma coisa muito mágica, assim, eu acho. Eu não teria conseguido fazer se meus amigos não tivessem topado passar pelo perrengue que a gente passou. Mas foi divertido. Eu criei um personagem muito legal, que foi o Homem Dinamite, que eu, sei lá, eu escrevi muito à toa, assim, sei lá, tipo, escrevendo qualquer coisa. Porque meu processo de escrita de comédia é meio assim, tipo, eu fico sentado, assim, olhando pra tela do computador, pensando em alguma coisa muito idiota que, sei lá, que eu vou achar engraçado. E aí eu começo a rir sozinho e falo, nossa, é muito idiota. E aí eu escrevo. E aí o Homem Dinamite foi isso, assim, sei lá, ele foi, eu tirei um pouco a estrutura de escrita da sketch de um filme que chama... Who Killed Captain Alex, que é um filme de Uganda, de baixíssimo orçamento, filme de ação e comédia. E aí eu fiz ele como se fosse tipo um trailer de filme também. E eu fiquei rindo disso, assim, nossa, imagina tipo um filme de um cara que é um homem dinamite, ele explode as coisas quando tem qualquer menção a explosão, ou dinamite, ou bomba. Maior explosão de todos os tempos. A gente vai ficando por aqui. E se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, meu Instagram é Estevão de Paula. No Twitter vocês podem me achar como Desestevão. Quanto meus projetos futuros, espero fazer muitos filmes. Eu tenho muitos projetos de filmes. Se tudo der certo, vão ser desengavetados o quanto antes. Espero que um dia eu possa voltar aqui e falar deles também. Queria agradecer o espaço aqui, né? Queria agradecer para todos os meus amigos que participaram de todas as minhas produções, por vocês terem me apoiado e topado entrar nessas roubadas comigo. Espero que continuem topando, porque eu não vou parar de chamar ninguém. E obrigado, gente. É isso.